Você já parou pra pensar que o jeito que a gente tá criando conteúdo tá ficando muito ultrapassado? Eu tenho a sensação que a gente tá vivendo uma grande mudança na internet, só que pouca gente percebeu isso ainda. E não, eu não tô falando de algoritmo e você nunca, praticamente nunca vai me ver aqui falando de algoritmo e hacks e atalhos pra isso e tudo mais, porque não é isso que eu acredito, tá? Eu e meu marido, a gente tem uma empresa de marketing que presta serviço, né, de gestão de redes sociais e mentoria, então a gente vive com empresários todos os dias praticamente, né? Então a gente lida com eles e lida com os problemas que eles têm, que a gente também soluciona esses problemas. Então a gente não enxerga isso como algoritmo e atalhos e coisas fáceis que vão ser a curto prazo, sabe? E não. A gente entende que a gente empreende, tem um negócio e que conteúdo também é a longo prazo. E eu acho que muita gente ainda cria conteúdo como se tivesse em 2020. Então vamos parar pra pensar. A história do conteúdo. Vamos começar ali desde 2020, tem há muito tempo, tem a época do blog e tudo mais, mas a gente pula essa parte, tá? Em 2020, quando deu um boom da pandemia e todo mundo começou a entrar na internet para criar conteúdo, muitas pessoas pegavam ali conteúdo do Canva, né? Então, por exemplo, 5 benefícios sobre o procedimento, 5 dicas sobre tal coisa. Era ganchos e conteúdos mais rasos ali. Por quê? A gente não tinha um acesso fácil a essas informações. Então, a gente até pesquisava ali no Google sobre tal coisa que a gente queria comprar ou adquirir, mas entrar no Instagram e ver muitos profissionais ali, por exemplo, falando sobre aquilo, dando dicas, era algo que brilhava os olhos, que falava, nossa, eu confio nessa doutora, nossa, essa aqui sabe o que tá falando. Porque a gente também não tinha IA, que hoje em dia a gente tem esse acesso muito fácil a essas informações por conta da inteligência artificial, né? E por conta também que a gente entra no Instagram, tá todo mundo falando a mesma coisa. A gente tem muitas informações ali, né? Então as pessoas estão criando conteúdo de um jeito diferente hoje em dia. Mas muita gente tá ficando lá em 2020, criando conteúdo de pack de Canva, falando de dicas, benefícios, mas não tá expondo a sua visão, o seu tempero único daquele assunto, a sua personalidade, o jeito que você pensa, sabe? O seu borogodó. Eu adoro falar borogodó. Eu amo essa palavra. O que que aconteceu, né? Chegamos agora para a era da inteligência artificial. Hoje todo mundo tá fazendo conteúdo com IA. Então, antes a gente tinha todo mundo fazendo conteúdo de dicas e benefícios, agora é com IA. Então, tá um copia e cola conteúdo de é sobre isso, é sobre aquilo. E eu odeio isso, sabe por quê? Cara, eu amo falar é sobre isso, é sobre aquilo, e agora parece que o roteiro é do ChatGPT. Dá uma raiva. Mas o que que acontece? A gente tem já uns hábitos ali que a gente sabe que foi feito pela IA, então é sobre isso, sobre aquilo, ponto final, o traço grande ali e tudo mais. E algumas palavras também mais abstratas. Então, hoje as pessoas estão cansadas daquele conteúdo raso. Então, as pessoas estão procurando conteúdos mais densos, mais profundos. Então, é por isso que o podcast, os vídeos no YouTube, os vídeos longos estão dando mais certo, porque as pessoas estão com essa dopamina barata e estão percebendo esse comportamento nelas mesmas, estão procurando conteúdos e assuntos que vão aprofundar ali sobre um tema específico. Então, hoje em dia, as pessoas gostam de conteúdos mais orgânicos, que seria, né, conversados, sem roteiro, espontâneos. Inclusive, a gente faz isso com os nossos clientes, porque tem hora que a gente não consegue fazer tão espontaneamente assim, mas a gente cria um conteúdo como se fosse um momento que tá acontecendo agora, uma conversa ali, e a gente consegue fazer isso de forma natural. Então, assim, até fica uma dica de conteúdo pra você aí. Então, as pessoas querem ver menos edições, aquelas que explode e você tropeça e vira uma pedra, enfim, eu acabei de inventar isso agora. Inclusive, estamos vivendo um momento muito diferente porque tem uma tendência forte dos Estados Unidos que tá vindo agora que se chama Yap Content. Ele é um formato de vídeo muito mais espontâneo, que é o que eu tava falando organicamente. Ele é um formato de vídeo você falando diretamente com a câmera, só que de forma muito orgânica. Você vai colocar ali o celular, não tem roteiro, e você vai falar sobre o seu assunto. Sem muito corte, muita edição mirabolante, ou esses roteiros mais engessados, que é do ChatGPT, que é o que a gente mais usa agora. E o objetivo desse formato é como se fosse mesmo uma chamada de vídeo ali que você tem com um amigo. Então é por isso que as pessoas estão procurando conteúdos que vão aproximar elas, sabe? Que elas vão sentir algo. Não adianta mais a gente abrir a câmera e não fazer ela sentir alguma coisa. Então, assim, sei lá, nossa, eu nunca pensei por essa ótica. O jeito que ela pensa é diferente, a forma como ela fala é diferente dos outros. Peraí, deixa eu escutar ela. Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Então, ou gerar também emoções, né? Humor, entretenimento, enfim. E um mar de conteúdos gerados por inteligência artificial, cada vez mais a gente tá procurando por conteúdos mais espontâneos. É onde vai dar esse alívio pra gente.
Quando estourou a inteligência artificial, muitos profissionais até e muitas pessoas ficaram com medo de serem substituídos pela IA. E aqui, graças ao nosso conhecimento, à nossa mentalidade firmada no que a gente realmente procura estudar, nunca tivemos medo. Ai, Duda, mas você tá falando. Gente, a gente nunca teve medo. O Juninho. Opa, quase caiu meu computador. O Juninho tá aqui pra provar isso, se quiser, eu chamo ele pra falar disso. E é a conversa que a gente mais tinha, porque, gente, nenhum robô substitui o humano. Óbvio, você tem um prompt muito incrível para falar com a IA, mas você tem que se conhecer, você tem que falar para IA o que você gosta e não gosta. Você tem que saber conversar com ele, porque senão o roteiro vai ficar muito engessado. Então, assim, enfim, é um assunto, uma camada muito profunda que a gente entraria aqui na IA, mas o que eu quero falar é desse formato que tá vindo agora para o Brasil e que tá muito em alta, e isso não significa que a estratégia morreu. Eu, como estrategista de conteúdo, falo bem disso. Muito pelo contrário, tá? A estratégia agora é menos estratégia. Então, o que que eu quero dizer com isso? Que a melhor estratégia é ser você mesmo. A gente, como eu falei, a gente lida com empresários, com clientes, e a nossa empresa, a gente não faz postzinho igual para todo mundo. E pensar em post, tá? A gente olha visando o negócio 360 da empresa. Então, por exemplo, é algo que eu estava até discutindo isso com o João. Tem o nosso cliente, ele falou que na captação de ontem presencial, ele falou que ama gravar vídeo com tripé e se olhando assim, sabe? Com a câmera frontal. Que ele não gosta de ficar andando, ele é doutor, então ele não gosta de ficar andando ou fazendo isso, fazendo aquilo. E eu falei, cara, olha como é bom se conhecer, entende? Porque não adianta a gente chegar e falar, não, a gente é profissional, a gente sabe mais que você e tem que gravar dessa forma. Não, não tem que gravar dessa forma. A gente tem que ver o que você se sente confortável. Claro, o vídeo é importante, nem todo mundo gosta de gravar, mas a gente consegue encontrar formatos que vão te deixar confortável, técnicas que vão te deixar confortável, sabe? Porque para você vender, o outro precisa te escutar e te ver, tá? Não adianta ser só por carrossel. Então ele falou disso e me despertou algo muito incrível. Falei, gente, o que a gente faz é isso. É estratégia única. O roteiro que a gente faz para ele, os temas, o formato de gravação. E o que o público gosta de ver, porque a gente tem isso também. O que o público gosta de ver? Porque depende se é 50 mais, se é geração Z, como eles estão se comportando, como eles assistem conteúdo, como eles gostam de consumir esse conteúdo mais denso, né? A gente tem que pensar como um todo, cada estratégia é estratégia. Por isso que eu falo, a melhor estratégia é ser você. É você ligar a câmera, falar das suas opiniões, da sua visão de mundo e entender que aquilo faz parte também do posicionamento. Então, assim, olha como isso é fascinante. Durante anos, o objetivo era prender a atenção. Então, o hook e técnicas e frameworks de roteiros e, nossa, eram muitas coisas. Hoje, muita gente, nós queremos sentir que aquela pessoa que tá gravando esse conteúdo, né, que postou esse conteúdo, tá falando a verdade e a gente se conectar com ela. E isso prova uma coisa que eu sempre falo. Marketing nunca foi sobre algoritmo. Marketing sempre foi sobre comportamento. Que raiva, gente, eu amo falar sobre e agora tá parecendo que é ChatGPT. Ou seja, não é sobre algoritmo, mas sim sobre comportamento. Isso prova sempre o que eu falo pra vocês. Inclusive, eu adoro trazer essas percepções lá no Instagram, nos stories, eu falo muito sobre isso. Vou deixar o arroba aqui na tela se caso vocês se interessarem, quiserem me acompanhar lá também. Me manda uma mensagem falando, eu assisti o seu vídeo no YouTube e tudo mais, pra gente se conhecer enfim, eu poder te ajudar de alguma forma. E eu acho que a próxima fase da internet não é produzir mais, porque tudo a gente tem que olhar como algo personalizado para o nosso negócio. Então, se você tem domínio em ter conteúdo de qualidade e com volume, aproveite isso. Se, por exemplo, não, eu só tenho domínio com volume, então estude um pouco, procure conhecimento ou mentores que vão te ajudar com a estratégia na qualidade do conteúdo, para você então usar o seu talento do volume, né? A sua facilidade com produção de conteúdo no volume, mas com a estratégia também. Então não é só volume, só estratégia, mas é saber juntar os dois de uma forma inteligente. Porque o conteúdo técnico virou o mínimo, todo mundo sabe ensinar, mas poucas pessoas conseguem fazer alguém lembrar de quem ensinou. E é aí que entra a personalidade, na verdade, o posicionamento, né? A sua opinião, a sua visão de mundo, seu algodão, seu tempero, tudo isso que você quer, os seus valores negociáveis, sabe, as suas crenças, valores, tudo isso que eu venho falando pra vocês aqui nos vídeos, porque aí sim ninguém copia isso. E na verdade é exatamente isso que a gente trabalha, né, com os nossos clientes. Eu vou até aproveitar, já que, enfim, a gente tá falando disso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os dois links. Se caso você tá começando agora, você quer aprender a editar vídeo, quer aprender sobre estratégia de conteúdo, enfim, aprender aqui com a gente, né,
sobre posicionamento, produtos, negócio, modelo de negócio, enfim, a gente tem a mentoria, então a gente vai deixar o link do formulário aqui, se você quiser ser selecionado e trabalhar aqui com a gente também, ter essa parceria. Mas a gente também tem a gestão de redes sociais, então se você já tem um negócio rodando, algum produto já validado e você quer ter um marketing, né, uma equipe de marketing realmente entende do seu negócio e olhe de forma personalizada e única, a gente também vai deixar o link aqui na descrição do formulário para você preencher e a gente mesmo que vai entrar em contato com você. E aliás, já aproveitando, né, se você gosta desse tipo de conversa, já se inscreve aqui no canal, porque toda semana sai vídeo novo e episódio novo também do podcast. E claro, né, eu sempre prometo trazer assuntos diferentes que vão fazer você refletir, que você entre aqui de um jeito e saia de outro. E a reflexão que fica é, a pergunta não seja qual conteúdo que vai bombar, mas qual conteúdo vai fazer com que eu seja lembrada como a escolha óbvia. Bom, e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, né, te trouxe algum insight, te trouxe alguma reflexão, então ele já cumpriu seu papel. Bom, e até o próximo vídeo. Beijo!